Oi gente, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Laura Dias, eu estudo artes visuais no UFMG e esse é o canal Te Falta Arte. Se você é novo por aqui, eu vou te recomendar essa playlist aqui em cima, que é uma playlist minha com todos os meus vídeos sobre o curso de artes visuais, incluindo esse. Então hoje, como vocês viram no título, a gente vai falar sobre a aula de cerâmica que tem na Belas Artes e que foi uma das matérias que eu mais gostei. E eu tenho o meu trabalho, é uma pesquisa em cima da pintura e da cerâmica, e vou contar um pouquinho pra vocês como que é essa matéria, um pouquinho das técnicas de cerâmica e de porcelana, das técnicas que a gente aprende durante a aula. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a cerâmica e a porcelana. Eu gosto de falar que a cerâmica e a porcelana são barro branco e barro vermelho. Barro com esmaltação ou sem esmaltação. E já eu vou explicar pra vocês o que é a esmaltação. A cerâmica e a porcelana são dois tipos de argila, que é uma terra molhada, um barro, que quando vão ao forno de alta temperatura perdem toda a água e aí vira cerâmica e porcelana. E não adianta tentar fazer isso no forno da sua casa, porque ele não é um forno de alta temperatura, não vai dar certo. E essas duas técnicas, depois de queimadas no forno, elas podem receber diferentes tipos de tratamento, de pintura ou de adorno. Falando de técnica, de técnica que difere as duas, a porcelana ela costuma ser mais delicada e em argila branca, mas isso não é uma regra, e a cerâmica ela costuma ser mais rústica. Isso quer dizer que só que ela é mais simples que a porcelana. Mas claro, isso tudo não são regras, são só assim, uma diquinha pra você conseguir diferenciar as duas. Essas primeiras peças que eu tô mostrando pra você são peças em argila, ou seja, elas não foram queimadas pra virar cerâmica ou porcelana. É bem ruim ficar com peças secas que não foram queimadas, porque elas podem muito facilmente quebrar ou se desfazer. Vamos falar um pouquinho das técnicas agora. Eu vou começar falando sobre a queima simples, que é só quando a gente faz a peça em argila e queima ela. A gente só faz e queima. Esse quadradinho é um azulejo que a gente faz com argila vermelha para fazer teste. E é um exemplo de peça que foi só queimada. E tem essa outra também que serve de exemplo de peça que eu só queimei. Falando de pintura, a gente tem dois tipos de pintura, o engobe e a esmaltação. Vou falar primeiro sobre o engobe, segura um pouquinho aí que a gente já fala de esmaltação. O engobe é uma mistura de água, argila em pó, corante para esse tipo de técnica, não é um corante comum, é um corante em pó específico para isso, e silicato de sódio, que é um defloculante, ele serve para a gente conseguir tirar partícula de sujeira ou partícula muito grossa que não vai ajudar a gente a fazer uma pintura melhor. Agora eu vou mostrar para vocês umas peças que eu fiz no engobe. Essas peças redondinhas são testes que eu fiz para a matéria. A gente faz vários testezinhos que a matéria ela é toda experimental e que é pra gente experimentar e aprender mesmo a fazer para depois a gente começar a nossa produção em cima destes testes. Tem algumas peças aí também que eu pintei com engobe que eu tô mostrando para vocês. E como eu disse, a maioria são testes. E agora vamos falar do torno ou roda de oleiro. E sim, aquilo é aquela mesmo negócio que tem naquela cena do filme Ghost. E aquilo parece ser muito fácil, é muito lindo ver vídeo do povo mexendo naquilo, mas na verdade aquilo é muito difícil. E na hora que você acha que pegou o jeito, que a peça vai sair assim, impecável, ou que você, tipo, tá fazendo a peça e a peça tá linda, tá perfeita, só que aí de repente você bota a mão no negócio e diz, nossa, estraga tudo. E já era. Eu tenho duas peças que são potinhos que deram certo e foram muitas tentativas frustradas para eu chegar nisso. Sério. Eu tenho esse que eu uso para guardar treco no meu armário e ele não foi queimado, eu não lembro por quê. E esse outro que minha mãe fez um arranjo de suculenta nele e ele tem até o frio embaixo para drenar a água. E eu tenho esses outros dois que não são nada, na verdade foram tentativas que deram errado, mas que eu gostei e acabei queimando para guardar de lembrança.
Esse primeiro é um pote que ele deu errado e como eu falei, ele fez e desmontou e as bordas dele viraram esse negócio que eu achei muito legal, assim, interessante o formato. Queimei, não serve pra nada, mas é bonito, gostei, queimei e ficou. E esse outro que também não é nada e que tem um formato até bem estranho, mas era um negócio parecendo um jarro que eu tava fazendo. E aí, de repente, ele desmantelou todo, ele deformou todinho no torno. E aí eu continuei mexendo nele, ele criou essa forma aí, que na verdade não é nada, mas que eu gostei e queimei. Agora vamos falar da esmaltação, que é uma outra técnica que a gente tem na cerâmica, que é quando a gente já tem uma peça queimada e a gente quer ou fazer ela virar uma porcelana, ou a gente quer que ela fique com aquele aspecto de vidro, por exemplo. Por exemplo, essa xícara aqui é uma peça que foi queimada e depois esmaltada, e aí ela fica com esse aspecto aqui de vidro de xícara, igual essa tampinha aqui. Isso daqui é coisa que eu tenho na minha casa, não foi coisa que eu fiz na faculdade, longe de mim fazer um negócio desse tipo na faculdade. Mas é um exemplo. A gente tem a técnica de sobvidrado, que a gente mistura água CMC, que é um composto químico, e corante. Esses corantes são óxidos. E como é o mesmo corante que a gente usa no engobe, que são óxidos que vão pintar a peça. Esse exercício a gente faz no azulejo, que a gente faz de argila. Esse azulejozinho que eu tô mostrando pra vocês, que é só um quadradinho de argila. A gente queima ele, pinta com corante antes de passar o esmalte, que vai deixar ele esmaltado. Como vocês podem ver, o meu deu errado, mas essa matéria é todinha de fazer teste e aprender as técnicas. Então tudo bem a gente errar e não produzir nada perfeito nela. Agora a gente vai falar sobre a técnica de sobrevidrado. O sobrevidrado a gente pinta embaixo, sob. E o sobrevidrado a gente pinta em cima do vidrado, ou seja, é uma peça que já foi queimada e esmaltada e a gente vai pintar em cima dela. Vamos supor que eu tenho isso daqui, que é uma tampinha pra fazer chá, e a gente tem essa pintura aqui nela, tá vendo essa flor? Vamos supor que essa flor foi feita num sobrevidrado. A gente vai ter a peça já assim nesse vidrado aqui, nesse aspecto de vidro, e a gente vai pegar um óleo de copaíba com o esmalte de porcelana, misturar, vai fazer aquela tintinha e vai pintar aqui em cima. Vou mostrar pra vocês agora o meu exemplo que eu fiz na aula. Esse a gente faz no azulejo mesmo, desses que a gente compra pronto. A gente pinta ele com óleo de copaíba e o pigmento, que é o esmalte de porcelana. Vocês podem ver que o meu ficou horroroso, mas é muito difícil pintar com óleo sobre o azulejo ou com óleo sobre a peça. Por isso que ficou esse negócio aí, mas tudo bem, a prática foi inovadora pra mim. Outra coisa, essas bolinhas aí são miçanguinhas que eu fiz pra fazer um cordão, mas elas não foram queimadas porque eu precisava de um fio específico pra queimar elas sem estragar. É legal pra vocês verem como que é diferente a peça esmaltada sem queimar e a peça esmaltada queimada. E por último, esse potinho, além dele estar esmaltado, ele é pintado com engobe. Outra coisa legal para eu contar para vocês, para eu mostrar para vocês, é que, primeiramente, a igrejinha de São Francisco na Pampulha, ela é todinha de azulejos pintados. Então é uma curiosidade legal aí para você ter uma referência entre do que eu tô falando e uma coisa que existe e que foi pintado pelo artista Portinari. Outra coisa legal para eu contar para vocês é que esses pigmentos do esmalte sobrevidrado, que a gente vai misturar com óleo de copaíba, eles são tóxicos, porque eles são feitos com metais, muitas vezes metais pesados, e eles são tóxicos. Porque o problema dos metais pesados que são usados como pigmentos é porque eles agarram no nosso organismo e abaixam a imunidade da gente. O que é muito importante lembrar nessa época de pandemia. Inclusive, eu tenho um post no meu Instagram falando sobre a toxicidade da tinta óleo, os cuidados que a gente tem que ter quando a gente usa tinta óleo. Vou já te convidar para me seguir no meu Instagram, @laurabdias, e conferir esse post.
e outros também, que eu falo sobre outras coisas da arte. E eu sempre tô lá, todo dia eu tô fazendo um post no Instagram, então já te convidando pra me seguir lá e tá lá comigo todos os dias. Vou ficando por aqui, gente. Vou pedir pra você deixar o seu like se você gostou, pra esse vídeo chegar pra outras pessoas. Deixar o seu comentário pra saber o que você achou e me conta se você gostou das minhas peças, se você não gostou, se você achou engraçado as peças que ficaram estranhas. Vou te pedir pra deixar o seu inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal e ativar o seu sininho pra na próxima segunda-feira, quando eu colocar o meu novo vídeo, você ficar sabendo. Grande beijo pra você e muita arte pra todo mundo!